Vamos começar já falando. Cada um está recebendo, cada meio de divulgação está recebendo aí todo o material, a princípio, aquilo que nos motivou, como eu já havia dito a vocês, a fazer o nosso decreto de calamidade pública. E quer dizer do objetivo nosso de fazermos esta coletiva. Essa é só a primeira parte. Depois nós vamos falar, como dizia um amigo meu aqui da nossa imprensa rangeliana, das boas notícias. Bom, o que nos levou, gente, todos vocês sabem, hoje a imprensa está na mão. Logo após o nosso decreto, está aí as notas explicativas feitas, pela contabilidade da Prefeitura. E é importante ressaltar o seguinte: como é que nós recebemos a Prefeitura? Nós recebemos a Prefeitura através de uma equipe de transição que, durante o processo eleitoral, durante o processo que antecede a transferência do cargo, essa equipe de transição fez o levantamento. A equipe de transição apurou valores em números redondos, algo em torno de 70 milhões, como já foi dito e já foi apresentado. Eu quero aqui dizer de forma clara, por ser contador, até que muito me estranhou a posição do ex-prefeito Lucas ontem, de dizer que foi orientado por contadores. Eu não acredito. Não vou dizer que ele esteja mentindo, não. Mas eu não acredito que um bom contador, e aqui na Prefeitura eu quero ressaltar isso, não tem documento escrito nenhum, de nenhum contador, dizendo que essa prática que foi adotada deveria assim ser. Bom, o que eu quero deixar claro é o seguinte: não foi contabilizado o balanço da Prefeitura desde 2009, como eu já disse antes. Ele não tinha uma dívida de 40 e poucos milhões, 41 milhões aí com o INSS. Pelo contrário, esse balanço não refletia e não reflete a realidade dos passivos da Prefeitura. Essa prática de lançar, entre aspas, que foi dita por regime de caixa, isso não existe. Eu quero dizer e quero convidar o Dr. Lucas que ele curse o curso de contabilidade, para ele entender que isso não existe nesse caso específico. Não pode se adotar regime de caixa, numa dívida que está consolidada, numa dívida que está declarada, numa dívida que é de anos anteriores. Isso não existe. Isso é uma fraude contábil. Ponto. Está encerrado o assunto. E quero dizer claramente a cada um de vocês da imprensa, gente. Para mim, não importa qual o prefeito que fez a dívida. Importa que a dívida é do município. Importa que a dívida estava aqui no nosso município. Então, de forma muito clara, a dívida que nós recebemos foi 111 milhões e ela é, sim, um grande compromisso financeiro para esse município. O município não tem condições de arcar de forma clara, de arcar com o pagamento dessa dívida, mesmo que ela seja dívida de 60 meses, seja dívida de 100 meses e seja dívida de até 140 meses. Então, eu quero deixar isso assim muito transparente. Nosso objetivo não é polemizar em função da capacidade ou de dificuldades políticas de governantes passados. Muito pelo contrário. Nosso objetivo é um só: assumir o compromisso de sanear as dívidas do nosso município. É só isso que nós queremos e é isso que nós vamos fazer. Agora, eu não posso deixar de trazer a público, e a população de Patrocínio não pode deixar de saber que a dívida existia. E que, contabilmente, essa história de regime de caixa aqui, para esta dívida, para esse compromisso, gente, isso é uma fraude contábil. Pronto. Isso, como contador, eu posso afirmar e assinar, por baixo, inclusive,
né? Porque tem o CRC e sou capaz para isso. Então eu quero dizer o seguinte, essa dívida não constava no balanço, isso foi uma fraude contábil e cabe ao Ministério Público apurar se era do prefeito Lucas, se era do prefeito Júlio, se era de outros prefeitos. Não é problema meu. Já foi entregue para o Ministério Público todos os documentos para que seja apurado. Então não compete mais a nós aqui fazer juízo de valor. O que nos compete é fazer, então, a colocação daquilo que realmente acontece. Não adianta dizer, olha, eu não fiz porque era assim que nós fazíamos, eu fui orientado. Se foi mal orientado, ou se orientou-se mal, não é um problema que eu tenho que julgar. Quem tem que julgar isso é o Ministério Público. Eu não tenho a competência e nem tenho a vocação para fazer aqui julgamento do que foi feito para trás. O que me interessa é resolver os problemas. Prefeito, mas teve outras dívidas de 20 anos que foi lançado total, né? Ou não? As dívidas que estão fora do balanço são somente as do INSS. Isso eu já deixei claro. Agora, existem outras dívidas, e eu vou falar delas aqui agora, né, que é importante dizer para vocês. Em 2012, a administração ficou por 6 meses sem fazer o pagamento lá do repasse do IPSEM. Depois de dezembro de 2014, o documento está aqui na nossa mão, para que todos vocês o vejam, de dezembro de 2014 até dezembro de 2016, não foi pago o parcelamento do INSS, do IPSEM. Esse parcelamento deu mais de 11 milhões. E esta dívida com o IPSEM foi feita, né, esses 15 milhões foram feitos sim pela administração do Dr. Lucas. Está aqui o documento. 15 milhões de dívidas com o IPSEM. Esse valor está aqui, não preciso, a imprensa tem acesso, não tem o que esconder. Está aqui, é dívida da gestão de 2014 para cá. Dos 15, 11 foi acumulado durante a administração, dos 8 anos? 15 milhões com o IPSEM, 11 até junho de 2016 foram objetos já de parcelamento. E os outros 5, vocês vão acompanhar, estará na Câmara terça-feira, que é o parcelamento de agosto de 2016 a dezembro de 2016, que se somado aos 11, dá aos 16 milhões, que foram dívidas da gestão passada. Esta foi dívida da administração do Lucas. Dos 37 milhões que vocês vão ver aí, está aí o relatório das dívidas do IPSEM, 25 milhões foram de gestões passadas. Então, para que fique dado nome aos bois, nós tivemos um parcelamento que foi de um levantamento de auditoria feita anteriores a 2009. Essa dívida, que hoje representa quase 30 milhões, foram anteriores a 2009. Então, não tem o que se esconder, está aqui. Ou seja, 16 milhões é da atual gestão, da gestão que passou de 2009 até 2016. Anterior a 2009, foi 30 milhões. Pronto, é isso aí os números. Do IPSEM. Neró, a noiva estava sendo maquiada desde 2009, então, por esse governo que saiu? Anteriormente já tinha uma dívida, é preciso relatar. Está aqui. Tinha 30 milhões que foi levantado no ano de 2009, mas eram diferenças anteriores. O levantamento foi feito no ano de 2009, porém a diferença era de anos anteriores. Não adianta maquiar, está aqui. Isso foi objeto, esse sim foi objeto de parcelamento. Agora, é importante que a imprensa saiba o seguinte: quanto é que deve? Eu já falei para vocês, deve 44 milhões aí para o IPSEM. Desses 40 e tantos milhões, 28 era para trás, de 2009, e os outros é agora, desses 8 anos aí da gestão Lucas. Então, está aqui, são números, e contra números, gente, não tem argumento. Está aqui, é isso que tem.
E o INSS é aquilo que eu já falei, não foi entrado no balanço, que representa hoje, é importante que se diga isso, viu? Isso para ficar claro. Hoje a dívida é 40 milhões. Hoje. Não é daqui 15 anos, 10 anos, como foi colocado, não. É hoje. Se fosse pagar a dívida hoje, era 41 milhões. Essa dívida não entrou no balanço. Não está contabilizada. Prefeito, Pois não? só fazer uma colocação aqui. O Lucas disse ontem que o decreto que a prefeitura tivesse um mecanismo para governar melhor e, na opinião dele, uma estratégia política e administrativa de governança. E que o decreto de calamidade dá uma série de prerrogativas como contratar sem concurso, demitir sem justa causa e compra sem licitação. O que o senhor responde? E foi contestado a justiça, o Ministério Público contestou ele? Nenhuma coisa aconteceu. Primeiro que o decreto não foi contestado na justiça. A única coisa que nós fomos à promotoria do patrimônio é explicar as razões do decreto. Segundo, o decreto é claro, apesar da calamidade financeira no âmbito administrativo estar decretada, ele está afirmando que serão seguidos. Primeiro, todas as compras serão com licitação. Segundo, não existirão demissões, a não ser que seja por pedido ou através de PAD, que vocês sabem perfeitamente o que é. Terceiro, o decreto não será motivo algum e nem será justificativo algum para essas colocações feitas pelo ex-prefeito. Ao contrário, o decreto é para deixar público e mostrar para o Ministério Público que o balanço da prefeitura é um balanço fraudado. O balanço da prefeitura dizia que ela devia, entre aspas, 70 milhões e ela deve 111. Eu quero perguntar a vocês, ele contestou a dívida de 111? Não contestou, sabe por quê? Porque deve. Agora, vocês estão recebendo um documento que é o que nós assinamos na transição, assinadas por mim e pelo ex-prefeito. Então, gente, aqui eu recebi 70 e deve 111. O que é que nós fizemos? Foi só dizer isso, eu não disse mais nada. Portanto, eu quero pedir aqui à imprensa que saiba perfeitamente que é o seguinte: o nosso decreto não tem objetivo político de tamanho nenhum. Nós não queremos e nem pretendemos polêmica política. A administração nossa vai ser uma administração exclusivamente voltada para resolver os problemas e para solucionar os problemas que nós temos. Essa questão, se podia ser regime de caixa, se não podia, ele vai ter que explicar para a Justiça. Isso já foi enviado ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências. Nós contadores, e eu me incluo neles, isso não é possível. Mas nós vamos deixar para que a Justiça defina. O que eu fiz foi uma constatação, ou seja, o balanço não refletia a realidade que nós recebemos na transição. Ótimo, está feito. E nós, em cima dessa contestação, fizemos então o decreto. Agora, é importante que a imprensa saiba e que vocês o tornem público. As dívidas que nós recebemos da prefeitura estão aí nas mãos de vocês, gente. Dizer que nós temos capacidade de pagamento, devendo 37 milhões aí, mais 5 que nós já estamos parcelando, então 42 para o IPCEM. Devemos 8 ao BDMG. Devemos mais 6 milhões ao PASEP. INSS, 40 milhões. Dá um total de dívida que nós temos compromisso, pagamentos mensais, de 93 milhões. Somado a essas dívidas de 93 milhões, gente, temos então mais a dívida de curto prazo, como eu já expliquei por inúmeras vezes, que dá algo em torno de 18 milhões de reais. Estas dívidas de curto prazo, aqui completamente fora da ordem, estas dívidas aqui,
mostra claramente, isso aqui foi o que nós recebemos, é os restos a pagar, a documentação está na mão de vocês. Está aqui as dívidas da prefeitura. Do ano de 2016, gente, 14.798.000. Isso é o que foi empenhado e que está para pagar. Fora 6 milhões que foi empenhado e que nós não conferimos o serviço, que dá um total de 21 milhões só do ano de 2016. Pois muito bem, eu quero aqui fazer uma analogia com vocês para dizer por que é que nós então tivemos que decretar o nosso decreto de calamidade financeira. É porque a capacidade de pagamento do município está comprometida. A capacidade de fazer o pagamento do município está completamente comprometida em função das dívidas parceladas do IPCEM, do INSS, do PASEP, do BDMG, da Caixa Econômica Federal. Por tudo isso, gente, nós temos hoje prestações, como diz o outro, a perder de vista. É por isso que a capacidade de pagamento está comprometida. E isso está facilmente demonstrado, ou seja, está demonstrado por números e documentos que estão aí hoje na mão de vocês. Então, o nosso objetivo é só demonstrar a razão que nos levou a fazer o tal decreto. Agora, eu quero fazer aqui uma analogia sobre essa comparação de que o Luiz Antônio Costa, dizendo que o ex-prefeito disse aí que a maneira de fazer, que deveria ser feita uma gestão mais séria. Eu quero dizer a vocês o seguinte, só em aluguel nós já reduzimos aqui 240 mil por ano. Nós já conseguimos reduzir com energia que é paga para a empresa BM Brasil, que é essa que faz os postes, mais de 480 mil. Nós saímos de um pagamento por IP, que era algo em torno de R$ 7,70, nós vamos pagar hoje R$ 4,97, porque nós vamos nos associar, inclusive, com a Prefeitura de Patos. Isso vai representar mais de 480 mil de energia, de gasto com energia que o município hoje paga nessa manutenção da rede de pontos. Eu quero colocar para vocês também o seguinte, que o mais importante, estas economias estão sendo feitas também na área de pessoal. Agora, o que é importante colocar? Se o município, nos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, tivesse capacidade de pagamento, eu quero mostrar para vocês esta informação que está aqui na minha mão, que inclusive é assinada pelo próprio contador do município. Em 2014, o orçamento do município era 233 milhões. Nós realizamos 180, gastamos 89 milhões com o pessoal. Em 2015, o orçamento foi 249 milhões, nós realizamos 195 milhões. E gastamos 94 milhões com o pessoal, mais de 50%. Em 2016, o orçamento foi 245 milhões. Realizamos 205 milhões. Gastamos 88 milhões com o pessoal. Nós não temos capacidade de pagamento porque a máquina era inchada, porque se tivéssemos capacidade de pagamento, eu quero fazer só uma reflexão com vocês da imprensa. Vocês acham que o prefeito deixaria de pagar a APAI porque não gostava da APAI? Deixaria, pessoal? Não pagou porque não tinha dinheiro. Agora, onde é que foi gastado o dinheiro? Não é mérito meu levantar. Você gosta mais da APAI do que do fornecedor? Como é que é? Isso está aí para vocês também. Você gosta mais de fornecedor de remédio, por exemplo? Isso está aí para vocês também. Nós vamos falar daqui a pouco. O que eu quero dizer e deixar claro é o seguinte: a capacidade de pagamento que antes já era ruim, com as dívidas que nós herdamos, ela hoje é muito pior. Agora, os números estão aí.
Eu não estou discutindo quem é que fez, eu volto a dizer, não é meu objetivo achar quem é que é o causador. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que nós dissemos está comprovado, está detalhado, até porque temos apenas 30 dias de governo. Nós temos pouco mais de 30 dias. Como é que nós íamos ter feito essas dívidas? As dívidas estão aí. O motivo de decretar a calamidade financeira, eu volto a dizer, é porque o município não tem hoje. Não vai ter para frente? Pelo contrário, nós já colocamos que em 180 dias pretendemos sanear, regularizar, fazer o que nós estamos fazendo. É isso que nós estamos fazendo. Eu não fiz aqui, no dia que nós fizemos a coletiva, eu não apontei dedo a nenhum ex-prefeito. E volto a dizer, não é meu objetivo apontar dedo a nenhum ex-prefeito. Agora, não adianta dizer que a realidade não é essa, que as coisas são melhores, que estão mais fáceis, que é só fazer isso. Não é nada disso, tanto é que não foi feito em momentos passados. E nós sabemos que não foi feito. Eu não vou aqui citar problemas passados. Perfeito. Se somar os 400 milhões da justiça, é pior ainda, né? 511, né? Então, tá aí as informações. Eu quero fazer mais uma colocação aqui que eu acho que é importante, Alan, diante disso que você falou. Se podia ter feito uma gestão melhor, se agora, a única coisa que eu quero pedir é o seguinte: eu acho que aqueles prefeitos que aqui passaram tem que aguardar a nossa gestão para poder avaliar. O eleitor nos escolheu porque acredita na nossa forma de fazer gestão. É isso que nós queremos tranquilidade para fazer essa gestão. O que nós fizemos com o nosso decreto foi só e única e exclusivamente apontar a situação financeira do município. A situação é essa aí. É isso que nós recebemos. Se vocês tiverem dúvidas, os documentos estão aí. Qualquer contador é capaz de fazer essa análise. Eu não tenho mais nada assim. Ele diz lá que algumas informações, isso é mentira, isso é mentira. Eu estou vendo aqui que tem uma ressalva de informações e ressalva de informações. Os dois ressalvam informações. Então, mentira é uma coisa relativa de um lado e do outro. Quando é que o Ministério Público entra nisso aí? Não existe do nosso lado, Marcelino, mentira nenhuma. Ressalvas, né? Não. Ressalvas. Ele usou esse termo mentira. Ele usou esse termo, mentira. Pois é. Então deixa eu dizer. Existem dois termos aqui que estão assinados que é ressalva. Não, o que está ressalvado aí, é o direito de certificar. É o direito de conferir. É o direito de fazer a certificação se os documentos que nos foi entregue eram verdadeiros. Eu acabei de dizer que não eram. Eu acabei de dizer que o balanço foi fraudado. Onde ele diz que é mentira, a sua versão é que se chama fraude contábil. Então, podemos tratar desse mérito? Eu não sei no que ele disse que é mentira. Se você souber e me disser... Você ouviu a gravação? Não ouvi. Não. Então, não te informaram tudo, mas ele diz lá nitidamente mentira. Eu não estive lá, mas eu ouvi tudo e escutei isso. Ao termo mentira. Tá. Eu só posso te assegurar o seguinte: se o prefeito está dizendo que o balanço que está aí, e se a maneira que nós colocamos é mentira, eu quero afirmar categoricamente: nós já apresentamos ao Ministério Público e eu posso te assegurar como contador, o balanço está fraudado. Como contador, tá bom? Eu acho que ele é médico, ele deve falar de medicina. Eu falo como contador. Agora, se ele acha que não, cabe ao Ministério Público dizer. Eu entendo que não colocar, e a prática contábil que ele usou. Agora, o que é importante vocês da imprensa saberem, e é isso que é justo colocar, é o porquê que não foi colocada a dívida dentro do balanço. E isso eu quero dizer claramente as consequências disso. Não foi colocado a dívida dentro do balanço porque o grau de endividamento da prefeitura subiria e com isso ela não captaria nenhum empréstimo. Confessou isso. Então pronto, então não temos o que discutir, é isso que nós falamos. Então não tem mentira, ué. Porque o que nós escrevemos foi isso. Ele disse que não quitou com a PAI e com o IPSEM porque a oposição, que hoje é a situação, impediu na Câmara Municipal que isso acontecesse.
Bom, então vamos lá. Sobre a PAI, eu acho importante dizer o seguinte: tinha saldo nos últimos 2 dias no banco, dinheiro da repatriação, inclusive, todos nós sabemos. O prefeito optou por fazer, eu perguntei a você, Luiz, qual que é o nome da firma? Me passa aqui, por favor. Foi denunciado, inclusive, ao Ministério Público. Foi feito um pagamento à firma Paesan no dia 29 de dezembro de R$ 338.491. O documento está aqui, ó. Em dinheiro, feito uma TED. Conforme informação, na 3ª semana do mês de janeiro de 2006, informou que foi feito sem autorização do setor de convênio e engenharia e sem autorização e sem conhecimento, inclusive, do Sigov da Caixa, porque a obra não tinha sido executada para fazer o pagamento. Não foi feita a medição. A obra o contrato de financiamento com a empresa Paesan. Está aqui o documento, vocês podem pegar cópia, não tem dificuldade nenhuma. O documento está aqui, está assinado pelo engenheiro Edson José de Souza Neto. Está aqui. Então eu quero dizer o seguinte, olha, quem se preocupou em pagar uma empresa de engenharia, vocês receberam a relação dos cheques, que foi feito pelo governo no último dia 30, numa sexta-feira com os bancos fechados, foi feita essa relação dos cheques. Quem se preocupou em pagar uma CGT, que faz esse monitoramento do trânsito, que inclusive, para ser sincero, o contrato está sendo analisado, por quê? Porque todos os valores desse contrato, praticamente o que se arrecada com as multas, é o mesmo valor pago. Inclusive não deixa quase nada, é nada que fica para a prefeitura. Mas isso não é uma questão que nós estamos analisando. Mas quem se preocupou em fazer esses pagamentos, pagar para a FAO, não poderia, Zé Luiz, fazer um pagamento da APAI? Então, não fomos nós que impedimos. Pelo contrário, o dinheiro estava aí. Acontece que ele queria dar, era outra destinação. Agora, até 31 de dezembro de 2016, o prefeito era o Lucas. Então, nós não temos dificuldade, não me interessa entrar nesse debate do que ele escolheu, do que ele não escolheu. Mas que tinha o recurso para pagar lá, tinha. Acontece que, e é isso que é importante que vocês saibam, está aí na mão de vocês. Nos sobrou um restos a pagar. Está aí os cheques que ficaram a pagar e mais os fornecedores. Esses fornecedores totalizaram 2.600.000. Então, pessoal, eu quero só dizer para vocês o seguinte: quando nós assumimos no dia 2, nós tínhamos vários cheques feitos no dia 30 e vários fornecedores em aberto. Nós fizemos a sustação dos cheques com um único objetivo, era de levantar os serviços que foram feitos, se foram devidos. Eu digo claramente a vocês, em momento algum vocês ouviram dizer que nós não iríamos apagá-los. Pelo contrário, nesta semana, inclusive, nós fizemos um decreto transformando esses cheques em restos a pagar. Nós não deixamos de reconhecer as dívidas com a prefeitura, pelo contrário. Eles estão nas contas de restos a pagar, serão pagos na medida que nós dermos conta, na medida em que nós tivermos o caixa sem priorizar empresa A ou B. Até pelo contrário, nós vamos priorizar os menores, até porque é o que nós temos. Então, assim, de forma muito transparente, foi isso que nós fizemos. Nós não sustamos cheques com o intuito de prejudicar A ou B. Nós fizemos um levantamento a exemplo do que foi feito aí com esta firma de Patos de Minas. Você acredita que esses cheques foram emitidos no apagar das luzes? Era para priorizar empresas que prestavam serviço para o governo, exclusivo? Todas essas empresas aqui prestaram serviços de forma objetiva ao governo. Eu não sei se a medição delas foi feita de forma correta. E foi por isso que nós fizemos a sustação dos cheques. Porque
na medida em que nós percebemos que foram priorizados fornecedores A, B ou C, em detrimento de outros fornecedores, o que nós fizemos foi só olhar por quê, qual a análise e qual o motivo daquilo. Então, não, em momento algum aqui... Esses pagamentos em cheque, você tem a relação do pagamento em dinheiro também? O que foi feito em dinheiro? Via TED ou via pagamento mesmo? Dinheiro? Estão todos lançados. Acontece que os que foram lançados até o dia 29, a contabilidade já fechou, tá, vai sair aí o balanço, vocês vão ver. A exemplo desta firma, Paesan. Por que a da Paesan nos chamou a atenção? O valor é muito alto. O valor é muito alto e o serviço não tinha sido conferido nem pelo setor nosso competente, de convênio, e nem pela Caixa. Como é que você paga um fornecedor de obra que não fez essas conferências? Então, isso nos chamou a atenção. Mas o pagamento foi feito, nós não estamos entrando aqui no mérito, nós vamos apurar agora se o serviço vai ser feito, se não foi feito, por que não foi feito, e cobrar a execução. Também em relação a esses pagamentos aí feitos no apagar das luzes, né, houve um pagamento dos direitos dos comissionados, né, e ele alegou que a folha de pagamento, quem paga é o outro, quem era pago em janeiro, certo? Isso aí também não houve, não sobrou dinheiro para pagar a folha de pagamento, que vencia logo no início do mês de janeiro. A folha de pagamento em janeiro, Marcelino, e todos vocês, nós tivemos que ficar sem pagar nenhum fornecedor para dar conta de pagar ela. Esses dinheiros, inclusive, de cheques que nós sustamos, foram utilizados até para pagar a folha de pagamento. Porque nós não tínhamos aqui não ficou o saldo dentro da folha, a folha venceu no dia 7. Uma folha de 6 milhões. Nós recebemos a prefeitura com 1,5 milhão. Ele falou que tinha dinheiro em caixa para fazer pagamento. Né? Como é que tinha? E aí é muito fácil certificar. Que tinha dívida de 11 e mais 3 e que ele deixou 14. Então, você bota uma coisa contra, não sobrou zero então. Né? Não tinha... Deixou zero. Na verdade, está aí escrito o valor que ficou em saldos de banco. Está nas mãos de vocês. Nós recebemos com dinheiros em banco, vamos dizer assim, de valores a pagar, o valor de 1,4 milhão. E nós recebemos a folha de pagamento e mais 2,8 milhões para pagar. Então nós recebemos 10 milhões com 1,4 milhão. Aí vocês já fazem a conta. E esses 10 milhões é de convênio. Não, os 10 milhões a pagar, 6 milhões é a folha de pagamento, gente. Estou acabando de explicar aqui, a folha vencia no dia 7, não tinha dinheiro para pagar ela, não. Não, porque ele disse que deixou 10 milhões na conta lá, só que era de convênio. Não, os 10 milhões de convênio é o seguinte, todos os convênios continuam com dinheiro lá. Eu não posso pôr a mão em dinheiro de obra e pagar funcionário. Essas verbas são direcionadas. O que nós recebemos foi isso, gente. Eu volto a dizer para vocês, essa é a realidade. Eu não tenho nada para esconder. Está aí, em números, com documentos, para que cada um veja. E qualquer um que tiver dúvida do número, ou me pergunte, ou pode perguntar para o contador, ou até mesmo aqui para a Deila, que faz a controladoria hoje. Os números estão aí. É isso que nós recebemos. Tenho. Hoje o município tem dinheiro para pagar a folha de fevereiro? Tem dinheiro? Nós fizemos um contingenciamento desde o dia 1º, vocês são testemunha, nós estamos com vários fornecedores em aberto, vários pagamentos em atraso. Esse contingenciamento, eu acredito que no dia 7, que deve ser o pagamento da folha, nós vamos pagar em dia. É a minha meta fazer pagamentos em dia. Nós estamos, só para vocês saberem, nós recebemos, da mesma maneira, Marcelino, que você me falou essa questão da folha, nós recebemos novembro e dezembro dos plantonistas, né, dos médicos que comandam o pronto-socorro, que dá mais de 600 mil em atraso. E nós já pagamos 100% desses médicos. 100% dos médicos que atuam no pronto-socorro hoje estão pagos. Nós quitamos, e vocês já ouviram eu dizer, mais de 2,5 milhões de INSS e IPSEM atrasado, parcelamento atrasado, pagamento de funcionários em atraso. Então,
Isso foi o que nós temos feito. Prefeito, Pois não. você acredita que você pratica um regime absolutista, onde a pessoa acusa, investiga, julga e decide? Foi dito ontem pelo prefeito, pelo ex-prefeito. Ele chamou de Luiz XVI, mais ou menos disfarçado. Chega a ser até uma ofensa, porque se ele fosse tão bom administrador, tão bom gestor, o município não estaria com esses números que aqui estão. Pelo contrário, quem vai julgá-lo é a justiça, os documentos estão na justiça, e se ele, entre aspas, tem alguma coisa para dizer, ele deve dizer para a justiça, não é para a imprensa. Se ele tem alguma prova a apresentar, ele apresente para a justiça. O meu papel aqui é de fazer a gestão da melhor maneira e da maneira com que o povo me escolheu para fazer, uma gestão séria. Com relação à questão absoluta da pergunta, eu quero dizer claramente o seguinte: o que esta gestão fez para patrocínio, essa gestão de 8 anos do ex-prefeito Lucas, de forma muito imparcial, assim, o que esse ex-prefeito fez para patrocínio, eu não espero nunca mais que tenha um prefeito que aqui sente e faça. A maneira como ele fez a gestão dele. Se ela foi boa ou não, as urnas é que avaliaram, não sou eu. E é o futuro que vai avaliar a minha gestão. Herói, e a dívida que o município tem com a Santa Casa, com o aluguel do pronto-socorro? Como está a situação? É uma dívida que sequer está declarada aí. Assim como essa dívida, as dívidas, como o Alan colocou, que são as dívidas judiciais. Nós temos dívidas judiciais aqui que ultrapassam a casa dos 4, 5 milhões de reais. Por exemplo? Não é nem ainda a FUNCEP. Eu ia falar aqui de algumas coisas que foram feitas. E aí, Zé, eu quero dizer, e vocês da imprensa vão analisar quem é que é absolutista, quem é que faz um comando absolutista. O entendimento da administração passada, do ex-prefeito Lucas com o sindicato dos funcionários da prefeitura, por vários anos, por pirraça, ele não descontava contribuição sindical. Todos nós aqui que somos empregadores, que somos empregados, sabemos que no dia 31 de março de cada ano tem que ser descontada a contribuição sindical e recolhida ao sindicato. Eu quero que vocês da mídia vão perguntar ao sindicato qual a visão que ele tem de absolutista do Lucas. Por quê? Quem tem que avaliar o absolutismo são seus comandados, e os comandados eram os funcionários. Então ninguém melhor do que o sindicato dos nossos funcionários para dizer quem é o absolutista em pouco mais de 30 dias. Herói, voltando à pergunta do pronto-socorro, qual seria a dívida do município com o pronto-socorro? Essa dívida nós ainda estamos auditando, e deixar de forma clara, é um aluguel mais de 30 mil reais mensais. Tem vários meses aí que está em atraso, vamos dizer assim. Nós estamos auditando pelas contrapartidas que o município dá, né, para a Santa Casa. Então existe uma conta de compensação entre a Santa Casa e o pronto-socorro, pela utilização do pronto-socorro, que nós queremos fazer essa análise com muita tranquilidade. E qual a prioridade do governo de Aeromar com respeito à construção do futuro pronto-socorro? O que tem de concreto até hoje? Vamos falar daqui a pouco, na segunda parte da nossa coletiva, sobre isso. E eu acho muito interessante a pergunta e vou começar depois por ela. Eu queria finalizar, como diz você, Zé, essa questão, primeiro, dizendo que eu acho que essa questão de analisar se eu sou um julgador, se eu investigo, se eu julgo ou não, cabe ao sindicato, né? Cabe aos funcionários de dizer. Acho que ninguém melhor do que os funcionários para dizer o que é que está se passando, quem é, e aí vocês têm toda a liberdade para procurar o sindicato e saber. O que eu posso dizer das conversas que nós tivemos é isso. Com relação às dívidas, os documentos estão aqui. O que não tiver em documento, eu não posso falar. Eu vou me ater aos documentos que eu recebi e à prática que eu recebi. Segundo, com relação
a dívida, se ela é ou não, se teve parecer ou não de contador ou de advogado para não colocar dentro de um balanço essa dívida, eu volto a dizer aqui categoricamente para vocês. Eu, como contador, especialista em auditoria tributária, posso afirmar, isso é uma fraude para mim. Isso é uma fraude das mais lavadas que pode existir. E se ele tiver algum contador que queira assinar para ele, dizendo e atestando, ele vai apresentar, como eu disse, para o Ministério Público, e o Ministério Público também tem assessoria contábil para analisar se isso foi correto ou não. Então, a dívida, para mim, é essa. O que eu recebi foi isso, o que a Prefeitura deve é isso, e eu não tenho celeuma, não vou entrar na didática de quem é a dívida ou não. Com referência especificamente ao que fazer, ao que administrar e como resolver os problemas, eu acho que o ex-prefeito teve 8 anos para fazer o papel dele. E quem avalia e quem vai avaliar ele para frente é o povo, e não sou eu. Eu acho que a administração dele vai ser avaliada pelas pessoas que vão ver. O que eu posso assegurar para vocês é o que nós vamos fazer e como é que nós vamos ser avaliados. Mas em momento algum, por hipótese nenhuma, nós vamos deixar de trazer a público o que nós estamos recebendo, a maneira como foi feito e as coisas aqui foram conduzidas, né? Isso nós vamos tornar público, nós vamos deixar muito claro para vocês da imprensa, com tranquilidade, sem querer nada. Prefeito, qual o tempo mais ou menos que você acredita que as coisas podem chegar? Você deu um prazo do decreto de 180 dias, 6 meses. Mas assim, pelo que você está vendo nesse primeiro mês de administração, o que você está sentindo? Como que você acha que você pode colocar, vamos supor, um trem nos trilhos daqui para frente? Mais 2 meses, mais 3 meses? Vão ser usados os 6 meses do decreto? Como é que você avalia isso? Eu acredito da seguinte maneira. Primeiro, esses 30 e poucos dias, nós praticamente tomamos pé das situações em que nós encontramos. É isso que é importante dizer. A nossa vontade de resolver é muito maior do que a vontade de, entre aspas, ficar polemizando. Se vai ser gasto 180 dias, eu não sei. Eu vou tentar resolver antes. Confesso que cada dia nós nos deparamos aqui com problemas maiores. Cada dia que passa, a gente depara aqui com problemas maiores para resolver. Mas nós estamos tendo coragem de enfrentar todos esses problemas. Estamos tendo coragem, sim, de colocar a casa em ordem. E, principalmente, de fazer os ajustes necessários. Eu queria, antes de passar até mesmo para a nossa segunda etapa, independente se vai ter alguma outra pergunta, podemos respondê-la, mas eu queria dizer que esses ajustes, muitas vezes, nos contraria como pessoa, mas são ajustes mais do que necessário para o financeiro da Prefeitura. Eu vou falar especificamente dessa questão da implantação do Diário Oficial do município. Eu fui interpelado aqui no releasing, né, que me passaram, como diz o Marcelino, que faltou informações. Então, eu quero deixar claro o seguinte, sobre a questão do Diário Oficial, eu não tenho... se eu pudesse, eu contratava cada órgão de imprensa para me ajudar a levar e a mostrar as minhas ações. Agora, eu tenho um orçamento para tocar, eu tenho uma realidade para falar, e eu tenho uma necessidade de redução de gastos aqui. A primeira medida que nós assinamos ontem, a portaria do nosso decreto, para cada secretário, estamos, a partir de 1º de fevereiro, contingenciando todas as horas extras que eram colocadas para os nossos servidores. As horas extras serão pagas na medida da necessidade, na medida que forem feitas. Se houver necessidade, se tiver a necessidade de ser feita, vai ser pago. Mas horas, entre aspas, sem a execução do trabalho, a Prefeitura não tem mais fazer como compensação salarial. Nós tínhamos muitos casos que a hora extra era utilizada até para corrigir, né, uma compensação salarial. Nós entendemos isso, achamos que o momento é difícil para o nosso servidor, mas infelizmente o custo para a administração é muito alto.
Então, nós contingenciamos isso. Da mesma maneira, nós contingenciamos gastos com imprensa, contingenciamos gastos com vários órgãos dentro e que prestam serviço. A exemplo do que eu acabei de dizer, nós sentamos com os fornecedores de aluguel da prefeitura. Tem fornecedor que recebia 15 mil e vai receber a partir de agora, pelo mesmo imóvel, apenas 9 mil. É isso que está acontecendo aqui. Em relação ao aluguel aí, chegou uma pergunta lá para mim, o seguinte, em relação ao aluguel na sala do shopping Ouro Verde, vocês estão querendo levar o Cine para lá. Isso é verdade? Nós temos um espaço exíguo do Cine, que é pequeno. Está sendo estudado. Se alguém tiver alguma outra oportunidade, por enquanto foi passado. A compensação é o seguinte, que o imóvel que está lá, teoricamente, seria ligado ao grupo do ex-prefeito. E que o imóvel que vai ser alugado seria ligado ao seu pessoal de apoio. Então, nós resolvemos isso aí com muita facilidade. É só abrir a oferta pública de fornecimento do aluguel, como é todos os produtos. Aqui não tem isso. Tanto é que todos os aluguéis que estão hoje são pessoas ligadas ao ex-governo. E para mim, isso é irrelevante. O aluguel é o imóvel. Se ele não serve, serve. A questão da 18 comunicação para a licitação dos veículos. Vamos colocar assim de forma clara. Nós estamos enfrentando essa questão jurídica. Existe uma colocação de que essa empresa prestou serviço no passado, de forma pessoal. Nós não vamos entrar nesse mérito. Nós estamos tentando acertar do campo judicial para nós encerrarmos o processo e darmos, dentro dos próximos 30 dias, início ao novo processo da agência. Estamos priorizando, inclusive, nós vamos falar disso aqui no segundo tempo, com a Câmara, com o DAEPA, que seja, inclusive, agência local. De forma pessoal, essa agência fez a campanha desse prefeito? Não falei isso. Não, estou perguntando. Não sei. Melhor, com relação ao DAEPA, o DAEPA deixou dívida? A autarquia da DAEPA deixou dívida? Tem dívidas no DAEPA, sim. A informação financeira do DAEPA está sendo um pouco mais complicada do ponto de vista técnico. Vocês são testemunha das dificuldades técnicas que tem dentro do DAEPA, mas o Vanderlei está fazendo um trabalho até mesmo de alguns compromissos, entre aspas, que o DAEPA tem pela frente para executar, como fornecimento de água para, vamos dizer assim, para alguns bairros em que não tem a condição. Então, o DAEPA tem se desdobrado no sentido de levantar esse passivo financeiro aí para nós arrumar. Nós temos uma dívida com o IPSEM de 300 e poucos mil, que eu já pedi a ele que faça a quitação, para que tudo que for possível para sanear o IPSEM, nós estaremos fazendo. Em relação à Vale, o ex-prefeito disse na reunião lá que a perspectiva de geração de impostos através da Vale seria de 4 a 6 milhões esse ano. 6 milhões. Como parece que hoje o imposto é zero, quer dizer, de nada para 4 a 6 milhões, quando é que você tem alguma perspectiva que esse dinheiro apareça? Ele falou que é de Questão royalties. do Ele falou que é Vale, royalties. é um contrato em zero mesmo, mas através do CEFEM o município vai receber 6 4 milhões. a 6 milhões. A posição... Então, vamos mudar a pergunta então. Você acredita nisso? Tá bom, então vamos falar assim. Primeiro, eu acho que a condução da Vale no município foi muito controversa. Nós tivemos uma audiência pública em 2016. Vocês viram a posição minha enquanto deputado, que eu era a favor da instalação da Vale, mas não da maneira como ela estava vindo. Hoje nós temos ciência aqui, para que todos saibam, a administração do prefeito Lucas não ouviu o CODEMA ficou fora desse processo, né, de oitiva, inclusive com documentos assinados. Nós recebemos esses documentos assinados, dizendo que não houve essa consulta ao CODEMA. Existem muitas coisas por trás dessa questão da Vale, que nós ainda não temos as informações precisas. Mas uma coisa posso assegurar a vocês: a nossa discussão com a Vale é uma discussão de alto nível, sim, mas é uma discussão firme. Tem jeito de voltar atrás? Alguma coisa? Estamos estudando juridicamente. Já temos elementos, inclusive, para isso. Então, nós estamos questionando vários itens da maneira como foi colocada.
O que nós queremos, vocês vão dizer claramente, o que nós queremos é ter a melhor oportunidade de que a Vale possa investir mais e agora, né, a Mosaic possa realmente acreditar mais e fazer mais. Com relação ao VAF, nós temos um profissional da prefeitura, que é o Lázaro, né, que está fazendo uma análise em cima disso. Nós queremos sim, a exemplo de Tapira, tributar e ter o VAF direcionado para o município. Então eu discordo de que é só a CEFEM. Eu acho que tem mais impostos que o município poderia se beneficiar. Você tem que brigar por isso também, né? Então, assim, existem mais, sim. A única diferença entre a nossa postura e a postura do ex-prefeito, nós não concordamos. Se ele concordou, o período dele terminou em 31 de dezembro. 1º de janeiro para cá, a administração é nossa. E nós vamos conduzir dessa maneira. Nós vamos buscar realmente um entendimento firme com a Vale para que nós tenhamos mais coisas aí. Eu não acredito de maneira alguma que seja só o que foi oferecido. Qual o royalty? percentual de royalty que o município vai receber da Vale? O senhor já tem... A CEFEM é a única coisa hoje que nós temos garantido. Com relação à questão do reajuste funcionalismo público, dentro dessa questão da situação da prefeitura hoje, já tem uma previsão de percentual de reajuste? Diante desse endividamento que nós estamos, diante dessas colocações que nós temos, nós estamos analisando a questão do impacto financeiro que isso pode causar dentro do município. Nós hoje estamos muito mais focados em tentar equalizar as contas, em tentar equilibrar as contas e, mais importante, atualizar dívidas com os nossos parceiros, e aqui eu defino a Unicerp, a APAI, né? Precisamos tentar pagar essas empresas que realmente são parceiras do município, do que ficar nos preocupando até em avançar, não na questão do funcionalismo, mas em outras discussões aí. Mas vai ter um reajuste para eles? Agora... Não definimos ainda. Luiz, eu queria que você esperasse, porque nós vamos passar para uma segunda fase muito mais importante do que essa. Eu tenho programa lá na rádio, mas vai ficar gravando. Ah, tá. Tá aí o Janel também. Tá bom. Então, eu queria só fazer uma pergunta. Pois não. O Lucas ontem falou que não há necessidade de aumentar a contribuição do funcionário. Isso eu já expliquei a vocês, inclusive. Vou dizer aqui claramente. Nós temos 2 fundos do IPSEM, e é importante essa colocação. Nós temos 2 fundos no IPSEM. Nós temos um fundo que é o fundo previdenciário e nós temos um fundo que é o fundo financeiro. As aposentadorias até 2005 geram um déficit de quase 5 bilhões por ano. As aposentadorias do outro fundo previdenciário de 1.800 funcionários, ela é superavitária. Porém, o que nós fizemos a consulta e estamos aguardando a definição é se nós podemos unir os fundos para que um possa dar sustentabilidade ao outro. Se isso for possível e se isso acontecer, o caminho é realmente majorar o percentual de contribuição. Como nós não temos essa definição e não temos esta condição da definição ainda, infelizmente eu já anunciei, eu já disse que isso foi nos passado, inclusive, pelo setor do INSS em Brasília, para que nós pudéssemos estudar soluções. Uma das soluções sugeridas por eles foi essa. Em relação ainda à entrevista do Lucas e a questão do pronto-socorro, ele disse que a não construção do pronto-socorro foi uma obra do deputado Deromara. O que você tem a dizer sobre isso? Se me permita dizer de forma clara e objetiva, é a maior mentira que eu já pude ouvir da face da terra pronunciada por ele. Se ele pronunciou isso... Não, ele disse que você travou... O governador lá travou a realização da obra do pronto-socorro, liberação dos recursos para a construção do pronto-socorro. Isso é a maior inverdade que ele já pode ter falado, mas se ele tiver algum papel, alguma fala, algum documento, ele que apresente. Eu acho que... Só para confirmar, foi exatamente isso ou mais ou menos isso que ele falou, Jânio? Foi isso que ele falou mesmo, que eu travou junto com o governador. Foi isso. Então, eu só posso dizer para vocês o seguinte, eu não vou... Da minha fala, eu só posso dizer para vocês o seguinte,
vocês não vão ouvir da minha boca que ofensa nenhuma ao ex-prefeito, nem a nenhum ex-prefeito. Eu não vou reunir hoje na minha posição, na minha cadeira de prefeito, eu não posso me dar o luxo de ofendê-lo e de falar uma ofensa. Mas eu quero registrar uma coisa. Como cidadão de Patrocínio, como ex-deputado, eu posso te assegurar que eu jamais faria isso, tá? Ele tá... A própria imprensa está tratando aqui, parte da imprensa está tratando como um jogo de empurra ou réplica, né? Como se fosse um debate. Não tem... Na verdade, não é um debate, que a autoridade hoje em exercício, como ele já foi, ele disse, ele tem as verdades dele, e você tem uma situação para dizer. Eu só posso dizer a cada um de vocês, e é isso que eu quero que vocês entendam, o seguinte: o que eu fiz no decreto está documentado.